Então, vamos lá. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o assunto da pregação de Paulo? Qual era o seu tema? A conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz: nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Este era o seu tema. O apóstolo Paulo não conhecia um ensino que hoje é divulgado por aí, chamado teologia da prosperidade. Nós somos contra a prosperidade? Não, não somos, porque a Bíblia não é. A Bíblia não condena nenhum crente de ser próspero. A Bíblia não condena nenhum crente de melhorar de emprego, ganhar mais dinheiro, que a sua empresa cresça. A Bíblia não proíbe isso. Aliás, a Bíblia, ela também não é contra o dinheiro. Ela é contra o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. É isso que a palavra de Deus condena. Então, eu quero já adiantar aqui para vocês que o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se o dinheiro mandar na sua vida, a sua vida vai virar um transtorno, principalmente na esfera espiritual. Mas se você controlar o dinheiro que Deus vai lhe dar, vai trazer na sua vida, vai ser uma grande bênção. Para você e para outros também, e para o reino de Deus. Mas Deus é sábio. E Ele sabe que muitos de nós aqui, talvez a maioria, não tem estrutura psicológica, ou qualquer outro tipo de estrutura para administrar grandes somas de dinheiro. Então Ele sabe disso, que se cair uma bolada na nossa vida, nós vamos pirar. Então a maioria de nós vai ter que viver mesmo da mesada do Senhor. Está aqui o da semana que vem tem mais. Está aqui o do mês que vem tem mais. Porque é assim que eu creio. Uma vez eu peguei um folheto lá em São Paulo, colorido, muito bonito, e o folheto tinha uma foto, tinha uma gravura de uma mansão, um carrão na porta, um homem e uma mulher abraçados perto do carrão, e tinha algumas coisas, uns quadrinhos para você marcar. Marque com um X o que está faltando na sua vida. E aí tinha um quadrinho: saúde, promoção no emprego, sucesso no amor, dinheiro, negócios, um punhado de quadrinho. E eu procurei aonde que tinha um quadrinho para salvação, e não tinha. Para salvação não tinha. Ninguém vai me convencer de que Jesus morreu na cruz para me dar carro, para me dar mansão, para me dar dinheiro, para me dar viagem para Paris, para a Disneylândia. Cristo foi à cruz para nos dar algo que dinheiro nenhum consegue fornecer: a salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados, é a vida eterna. Essa é a tônica da salvação. Nós vivemos hoje uma época muito difícil, eu diria uma época de apostasia. Não é que as pessoas estão indo embora da igreja, pelo contrário, as igrejas estão se enchendo cada vez mais, e o número de evangélicos na nação cresce cada vez mais. Hoje nós somos 22% da população. Isso significa que nós estamos chegando perto de 50 milhões de crentes. Mas algumas perguntas hoje a gente não consegue responder. Por exemplo, por que quanto mais cresce o número de crentes no Brasil, pior a nação fica? Quem é que explica isso? Porque se você olhar na história da igreja, na história dos avivamentos, era o contrário. Os avivamentos da história, as invasões de Deus na história, influenciaram, mudaram a igreja, mas mudaram imediatamente a sociedade. Você quer um exemplo? Há um livro de Wesley Duell, chama-se O Fogo do Avivamento, publicado pela editora Candeia. E ele conta que certa vez, uma pessoa chegou numa aldeia na Inglaterra, chamada Cornwall, e aquela pessoa procurava um boteco, um bar, onde pudesse tomar um trago.
E andava para lá e para cá na aldeia, para lá e para cá, naquela pequena cidade. E não encontrava o bar. Finalmente ele perguntou para um camarada, que estava agachado com o chapéu na cabeça, perguntou: moço, que lugar é esse que eu não encontro nenhum bar para tomar um trago? E aquela pessoa tirou o chapéu, levantou a cabeça e respondeu para ele: sabe o que é, moço? Há 100 anos passou um homem aqui chamado John Wesley e ficou desse jeito. 100 anos depois, o efeito da pregação de Wesley ainda se fazia sentir naquele lugar. Como nós estamos precisando disso. Como nós estamos precisando. Hoje o mundo evangélico está desprovido de referenciais. Nós não temos mais a quem imitar. Quem são nossos referenciais? Quem serve de exemplo para nós? Fulano de tal na televisão, mas ele é um picareta. E aquele outro? Aquele só quer grana, só quer dinheiro. E aquele outro? Só fala o que não deve. E nós perdemos nossos referenciais. Então eu lamento que está surgindo hoje, ou já surgiu no seio das igrejas, principalmente da Assembleia de Deus, uma geração de crentes, e perdeu nisso, que não, infelizmente lhe falta isso. Eu lá de trás convivi com homens que foram exemplos. Conheci Paulo Macalão, Cícero Canuto de Lima, Lourenço Olson, Alcibiades, João de Oliveira. Para mim, o maior exemplo de vida espiritual que eu tive no Brasil chamou-se João de Oliveira. O meu pastor também marcou minha vida, pastor Aristóteles Alencar, pai do Jabes Alencar. Aquele homem era um homem simples, e quando ele falava coisa simples. Ele não sabia hebraico nem grego, como a maioria desses que eu citei não sabiam também. Eles não eram formados em seminário. A comida era simples, mas não era estragada. Era sempre a comida que alimentava a alma e que trabalhava em nós a santificação. Então, eu quero dizer para vocês que eu entrei na fé evangélica pelas portas do pentecostalismo e nele permaneço. Nunca vou deixar de ser pentecostal, porque é assim que eu gosto de expressar a minha fé, glorificando a Deus. Se Deus toca em mim, eu vou chorar. Se Deus toca em mim, eu oro em línguas. Eu vou orar pelos enfermos e assim por diante. Mas eu lamento que hoje as coisas mudaram muito. Lamento isso. Então, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, da situação em que nós vivemos hoje. Já preguei usos e costumes, já fui defensor disso, porque eu não sabia melhor. Eu também pregava. Mas depois que eu saí do país e fui conviver com outras culturas, eu percebi que isso é coisa da mente da pessoa. Isso não é da Bíblia. O que está na Bíblia nós temos que obedecer. O que está na Bíblia não tem jeito de você abrir mão. Se a Bíblia dissesse que para orar tem que plantar bananeiras, eu iria plantar bananeiras para orar, mas a Bíblia não diz isso. Então, graças a Deus, em 1987, eu tive uma crise de consciência e rompi com esse negócio de usos e costumes. Se eu não posso ser um homem desonesto, eu não posso ficar apontando os erros doutrinários dos outros, enquanto eu vou aceitando os erros doutrinários do meu grupo. E eu falei, não quero mais saber disso. De proibir que o homem tenha barba, de proibir que a mulher use calça comprida, de proibir que a mulher tenha a sua correntinha, o seu brinquinho. Nada disso tem a ver com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina é moderação, é equilíbrio. E eu comecei a ver, ao longo da minha vida, nas minhas viagens e no meu ministério internacional, mulheres de Deus que andavam assim e eram grandemente usadas por Deus. Então, só para você perceber de onde eu tenho vindo. Qual era o tema de Paulo? A conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não conhecia esse ensino chamado quebra de maldição hereditária. Isso é uma aberração, não tem base bíblica para isso. Quando alguém diz que você está debaixo da maldição do seu bisavô, trisavô, da 10ª geração, da 9ª, da 8ª, então o que é que Cristo fez na cruz? Quer dizer que ele não fez nada lá na cruz que valesse a pena. Então hoje você tem que aceitar Jesus e fazer quebra de maldição, aceitar Jesus e fazer cura interior, aceitar Jesus e cair, aceitar Jesus e um punhado de outras coisas. Cristo é suficiente. Ele fez por nós um perfeito sacrifício. Glória a Deus.
Por isso que Hebreus 7,26 diz, né? Em Hebreus capítulo 7 diz, que Ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Ele através de Jesus Cristo. Conheci o pentecostalismo numa fase muito boa, numa fase da inocência, onde as brigas eram muito poucas, havia muito fervor, muita lágrima, muito quebrantamento, muito batismo com o Espírito Santo, muita vigília, muito culto ao ar livre. Eu estive envolvido nisso tudo. Eu fiquei na igreja, na minha vida de solteiro, dos 19 até quase os 32 anos. E foram os anos melhores da minha vida que aproveitei para isso, para investir na obra de Deus, né? Com todo o meu coração, com todo o meu ser. Então eu trabalhei muito na obra, talvez os anos mais produtivos da minha vida. Mas nós não conhecíamos o que era reteté, repleplé, o dono do aviãozinho, lutar karatê contra o diabo. A gente não tinha essas coisas, né? Nós não conhecíamos o que era isso. A gente não sabia o que era canela de fogo, sandália de fogo, essas coisas não tinha. A gente sabia o que era lágrima, quebrantamento, dobrar os joelhos, ganhar almas. Essa era a nossa visão, nosso estilo de vida era esse, né? E também, naquela época, nós éramos proibidos de assistir televisão, nós éramos proibidos de ter televisão, nós não podíamos ter televisão. E eu morava sozinho, eu não tinha. Então, eu morava numa pensão, num quarto de pensão sozinho. Então, eu não tinha televisão mesmo. O que eu tinha? Eu tinha um toca-disco, para tocar os hinos aí, os hinos em rotação 33, por aí. Então, tinha aquilo. Agora, eu não sou contra a televisão, de maneira alguma, na minha casa eu tenho duas, tá? Mas que isso trouxe um grande transtorno para a vida espiritual dos crentes, isso trouxe. Porque o que tem de crente preso em Big Brother, para mim o programa Big Brother é o lixo do lixo da televisão. Depois que você espremeu o lixo, aquilo que sobra é Big Brother. Porque é uma tremenda falta de bom senso ao quem assiste uma coisa daquela. Ficar assistindo um bando de cabeças vazias, falando besteiras, compartilhando da abundância da ignorância que possui, e fazendo ligação, porque alguém está ganhando muito dinheiro. E infelizmente é assim que a sociedade funciona, né? Então a nossa pregação é a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já perceberam que pouco se fala da volta de Cristo? Quando eu me converti na Assembleia de Deus, em 1971, todas as igrejas da Assembleia de Deus que eu ia, tinha uma frase assim atrás do púlpito: Jesus vem breve, Jesus voltará, Jesus breve virá. Hoje é muito difícil. Por que o assunto da volta de Cristo ele arrefeceu? Porque os crentes estão se dando muito bem com este mundo. Os crentes estão gostando demais deste mundo. E a gente vai perceber, e na lição aparece isso, que surgiu no seio da igreja evangélica brasileira uma geração de crentes materialistas e que não tem mais qualquer disposição para sofrer pelo evangelho. Só se fala em comer o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Irmãos, o céu é melhor que a terra. Você sabia disso? Sabia disso? O céu é melhor que a terra. Ver o rosto do Senhor será muito melhor do que todos os tesouros que possam existir. Então eu penso em Moisés, que recusou os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Então nós hoje fazemos parte de uma geração de crentes que não consegue mais buscar a face de Deus. É só o bolso de Deus e a mão de Deus. Me dá, eu quero agora, chegou a minha hora, hoje é meu dia, e assim por diante. Mas vamos mais um pouco em frente. Então eles não conheciam esse ensino, né? Que eu citei alguns aí para você, que são novidades que vão aparecendo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, versículo 22, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Espera aí, Paulo, você não sabe o que vai acontecer? Não, está errado, determina, é só você decretar. Decreta, Paulo, o que vai acontecer. Eu vou a Jerusalém, eu vou ganhar 1 milhão de almas, eu vou levantar uma grande oferta, eu vou construir aquela igreja dos meus sonhos, vou fazer isso, aquela viagem que eu tinha para fazer com Timóteo, e eu vou, mas não era isso. Por que você não determina, Paulo?
E é o que nós vemos hoje em muitos púlpitos, e até da Assembleia de Deus, que sempre foi defensora da sã doutrina, né? Nós vemos isso hoje. Eu decreto, eu determino, eu reivindico. Isso é uma teologia importada, porque um dos aspectos da cultura brasileira é o da imitação. A cultura brasileira tem vários aspectos. Um deles é da imitação. É a tendência da sociedade brasileira imitar o que vem dos Estados Unidos, principalmente. Tá? Por exemplo, pense no Papai Noel. Dezembro, calorão. Papai Noel está com frio. Então ele tem roupas de frio, tem botas, tem tudo. Papai Noel tinha que estar de havaianas, de camiseta, né? De regata. Agora ele está morrendo de frio. É cultura de imitação. Agora o Brasil também celebra a festa de Halloween, que não tem nada a ver conosco, tem a ver com as nações nórdicas, não tem nada a ver conosco. Mas o mercado valoriza aquilo que gera consumo, e por isso se aplica. Então nós somos muito influenciados por aquilo que vem de fora. Então nós vamos ver essa questão da determinação. Não faz muito tempo, a Editora Vida publicou um livro de um autor chamado Dan Gosset. Há poder em suas palavras. Então, aquilo que você fala vai acontecer. O sujeito olha num carrão na rua e diz, é meu, em nome de Jesus. E vai ser dele. E com esse negócio de decretar e determinar, também algumas mulheres começaram a decretar o marido das outras na igreja. Olhava no homem e dizia, é meu, em nome de Jesus. Mas irmã, é casado. Ah, não, mas eu já decretei. A mulher vai morrer, vai separar, vai vir para mim, porque eu já determinei, já decretei. Outros começaram a passar cheque sem fundo, determinando o fundo, decretando o fundo. Eu decreto o fundo em nome de Jesus e mandou o cheque para o gerente. Então, essas coisas aberracionais, invadindo a igreja, tomando conta das pessoas. Nós precisamos de um cristianismo fervoroso, eu reconheço. Como pentecostais, nós queremos o fervor do Espírito, mas nós não podemos partir para a paranoia, para a piração. Tem muita gente pirada hoje, e muita gente pirada nos púlpitos, ensinando e falando o que não se deve. É muito complicado isso. Tá? Então nós vamos ver essa questão de determinar. Não existe base bíblica para você sair por aí decretando e determinando. Eu determino, já determinei. Vou lhe dar 2 textos, se você quiser anotar. Primeiro, Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23 diz, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminho dirigir os seus passos. Não sou eu quem decido, é Deus quem decide. Uma vez um homem de Deus na África do Sul, no fim da vida, ele disse o seguinte, tudo que eu planejei fazer não consegui. Tudo que Deus fez foi muito melhor do que eu havia planejado. Podemos confiar em Deus? Eu creio que sim. Que Ele conhece a nossa vida, Ele sabe por que caminho podemos e devemos passar, Ele pode nos conduzir. Então não há base bíblica. Jeremias 10, 23. Outro texto, Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 16. Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 16. Diz assim, ei, vocês que dizem, amanhã iremos a tal cidade, lá contrataremos e ganharemos. Já está determinado, já está decretado. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Porque o que é a vossa vida é como um vapor que aparece e se desvanece. Ao invés do que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. É a vontade de Deus. Sabe, é muito complicado para mim, me incomoda demais quando eu vejo os pastores na televisão. Você tem que se revoltar, não pode aceitar, eu não aceito isso. Imagine Jesus no Getsemane fazendo assim com o Pai. Pai, eu me revolto contra este cálice, eu não aceito este cálice. A posição de Jesus foi, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Agora, eu conheço também uma geração de crentes que já decidiu não viver mais pela Bíblia,
Pode a Bíblia mandar? Não vou fazer. A Bíblia está ensinando isso, não quero saber. Eu tenho minha forma de pensar. E hoje existem pessoas assim. Tá? Então, quando ele fala decretar, determinar, a gente vê que isso não tem base na palavra de Deus. Mas continuando agora aí, no versículo 23. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam hotéis 5 estrelas, limusines, churrascarias, é isso aí? Não. Prisões e tribulações. É uma vergonha. A gente vê hoje cantores no Brasil cobrando 35 mil, 40 mil, 50 mil. Pessoas cobrando para dar os seus testemunhos, para contar o que, se é que Deus fez alguma coisa na vida deles. É uma vergonha. E é muito ruim quando eu vejo que pastores concordam com isso. Eles nunca vão pisar lá na nossa igreja, porque nem que eu tivesse 5 milhões livre lá no caixa, eu não daria esse dinheiro, porque está errado. Está errado. Servir a Deus por dinheiro. Eu vou dizer para vocês, quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor, pode ter certeza. Então, é preciso voltar àquilo que nós éramos, fazer por amor, fazer por Jesus, não é para ser reconhecido, você entendeu? A coisa fica muito bonita, é quando você trabalha na igreja, e na hora dos agradecimentos, o pastor vem aqui, e por uma falha humana, ele não cita o seu nome, e você fica com raiva, tá vendo? Esqueceu de mim, não reconheceu, e daí? Como se diz, e o Kiko? E daí? Você está em busca de reconhecimento? Os céus estão olhando para a sua vida o tempo todo, lá se sabe o que aconteceu. Então é uma turma que quer holofote, é muito complicado conviver com isso, sabe? Na área do louvor, que é uma área muito encrencada, né? Porque eu falo assim, porque aonde eu passo é assim, e lá na nossa igreja também é. Tem grupos de louvor, que na noite que eles não vão cantar, eles não vêm à igreja, eles vão para os bar, vão para o bar, vão para a lanchonete, vão para o restaurante, não é a nossa vez. Quer dizer que se quebrar o holofote, você não vem mais à igreja, acabou a sua vida espiritual, né? Então é muito complicado. Quem está na luz não precisa de holofote, porque Jesus é a luz do mundo, Ele nos ilumina, Jesus nos ilumina. Então vamos lá. Então é muito complicado. O apóstolo Paulo sabia, me esperam prisões e tribulações. Tá? Me incomoda demais hoje o estilo de vida de alguns pastores. Tá? Me incomoda. Sabe, pastores, eu quero aqui fazer uma diferença. Eu conheço uns 2 pastores, são meus amigos. São ricos, não precisam da igreja. Não vivem da igreja. Pelo contrário, eles ajudam a igreja do próprio bolso. Então, eu vou fazer uma diferença, mas para mim é muito complicado. Um pastor que vive da lã das ovelhas, morando em apartamentos nababescos, cinematográficos, morando em mansão, com estilo de vida caríssimo, quando muita gente na congregação, na igreja, vive de cesta básica, tem dificuldade para pagar as contas do dia a dia. Isso está errado. Agora quero fazer aqui uma ressalva. Mesmo pastor rico, que ele já chegou muito rico no ministério, porque ele tem seu trabalho, ou tem ou herança, alguma coisa aconteceu. Tá? Mesmo assim, ele não deve ostentar a riqueza que ele tem no meio das suas ovelhas, se forem ovelhas mais simples. É muito complicado. Quando a esposa de um pastor vem para a igreja com vestido de 15 mil, 20 mil, e com joias caríssimas, quando tem pessoas com dificuldade na igreja. Ele pode desfrutar da sua vida? Pode, claro que ele pode. Né? Mas ele tem que ser sábio, para não demonstrar, está vendo, o nosso pastor é abençoado, mas a igreja é amaldiçoada. Tem gente que funciona assim. Então temos que manter a simplicidade nisso. Eu gosto muito, e uma coisa que devemos desenvolver na nossa vida é a cultura da simplicidade. A cultura da simplicidade. Né? Uma vez, na nossa igreja, eu estabeleci algo. Toda ceia, toda santa ceia, um casal vai preparar a santa ceia. Prepara lá mesmo, irmão, do jeito que você quiser.
E aí eles acharam que foi uma boa ideia e começou a ser assim. Mas eu fui percebendo que cada ceia a mesa estava ficando mais chique. Começou com um galinho de trigo, depois foi um galinho de trigo maior, depois já estava um feixe de trigo, depois já tinha um feixe de trigo mais um cachinho de uva, depois o cacho de uva foi ficando maior, e a mesa foi ficando cada vez mais chique. E eu percebi que os irmãos menos abastados da igreja, que tinham mais dificuldade financeira, já não participavam mais na arrumação da mesa, na preparação da mesa. E a coisa um dia ficou tão sofisticada, que a irmã trouxe um cacho muito grande de uva e botou uns docinhos dentro do cacho e tudo, e a igreja não, e aquilo foi coisa muito cara, e a igreja não conseguia nem prestar atenção em nada, só no cacho de uva. Quando é que nós vamos entrar na terra que mana leite e mel? E o Espírito Santo falou comigo, me incomodou, chamei a liderança da igreja e disse: está errado, vamos acabar com isso. Temos que cultivar, temos que desenvolver a cultura da simplicidade. Nós vamos ser pessoas simples. Não estou propondo aqui, irmão, vamos ser pobre, vamos ficar doente, irmão, vamos ser bem miserável. Não, não é isso que eu estou propondo. Não, não é isso não. Sabe, é muito ruim conviver com doença. É muito ruim conviver com falta de dinheiro. É muito ruim conviver com sofrimento. E eu não gosto disso. Se eu gostasse de sofrer, eu iria ser faquir, dormir em cima de cama de prego. Mas eu não gosto de sofrer. Mas eu creio que o Evangelho, ele nos apresenta estrutura, fornece estrutura, para a gente aguentar os trancos da vida quando ele surge. Os Evangelhos fazem isso. Agora vamos em frente. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É todo o conselho, é a Bíblia toda. Muitas igrejas hoje, até aquelas chamadas neopentecostais, fazem uso seletivo das Escrituras. Vocês já perceberam que a maior parte das pregações deles, o que vem no boletim da igreja, de citações, são com base no Antigo Testamento? Raramente eles pregam no Novo Testamento, é sempre no Antigo Testamento. E vão citar principalmente os textos, lá de Deuteronômio 28, 29, os textos pré-exílicos da nação judaica, chamados textos triunfalistas. Eu te pus por cabeça, não por cauda. Tu estarás em cima e não embaixo. Você vai emprestar para muita gente, mas não vai tomar emprestado de ninguém. É isso aí. Mas depois que a nação vai para o exílio, a conversa muda. Você vai ver isso lá em Lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Isso aí ninguém cita. Uma frase de Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses, falou certa vez, que a antiga aliança, o Antigo Testamento, é a aliança da prosperidade, mas que o Novo Testamento, a nova aliança, é a aliança da adversidade. No Novo Testamento você fala de cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a cada dia a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me, e terá um tesouro no Bradesco. É isso? No Itaú, na Caixa Econômica. Tesouro no céu, irmão, está muito longe. Nós queremos o tesouro agora. Essa é a grande questão. Por isso que eles gostam de citar essas coisas. É o Antigo Testamento. Tu estarás em cima e não embaixo, aquele negócio todo. Uma vez um líder lá em São Paulo, ele, na reunião dos empresários, ele estava ensinando os presentes a tomar o lugar do patrão. Tomar o lugar do patrão. Você não tem que ser empregado de ninguém. Você olha na cadeira do chefe e arranca o chefe da cadeira, decreta: é minha, em nome de Jesus. Toma a empresa dele. Toma o chefe. Porque tem um papo no meio dos crentes assim, que Deus faz o ímpio trabalhar para entregar na mão do crente. Isso tem de fato no livro de Eclesiastes. Mas esse não é o ensino no Novo Testamento. Paulo nunca disse isso. Não precisa trabalhar não, irmãos. O ímpio vai entregar na nossa mão? Não. O ensino de Paulo é outro. Se alguém não trabalha, que não coma também. E aqui vocês vão ver neste texto, ainda não cheguei lá. Vai dizer que ele trabalhou, sustentou a si mesmo e os seus companheiros
com suas próprias mãos quando foi preciso. Tá? Então, aquele líder estava lá. E ele foi citando os textos da Bíblia. Eu te pus por cabeça, não por cauda, e assim por diante. Tá? E lá pelas tantas ele perguntou: quantos de vocês aqui querem tomar o lugar do chefe? Querem tomar o lugar do patrão? Levanta a mão. E o povão levantou. E de repente ele viu um pastor auxiliar dele com a mão levantada. Aí ele entrou em pânico. Não, irmão, abaixa a mão, para você Deus tem outros planos. Que teologia fajuta. Sabe, ninguém desconfia disso. De cambalachos com a palavra. Né? Como é que pode uma coisa dessa? Está cheio disso hoje. Né? Então precisamos voltar ao ensino puro e simples da palavra de Deus, como nós aprendemos desde o início. Eu percebo que hoje é difícil porque a mídia é muito poderosa, faz a cabeça de todo mundo, né? E há uma orquestração, uma conspiração na grande mídia hoje, contra os valores da palavra de Deus, contra a palavra de Deus, contra a família. E eu quero dizer mais para você, pior do que isso, nós já vivemos numa era anticristã, também chamada pós-cristã. Hoje os conceitos judaico-cristãos incomodam demais a sociedade, eles não querem mais saber de ouvir isso. E isso é bíblico. Nós vamos ver o próprio Jesus em Mateus 24, avisando, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus, é a Bíblia toda. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. E aí vocês percebem que a palavra bispo e ancião é a mesma coisa. Então ali no versículo 17, usa-se o termo ancião, e aqui no versículo 28 usa-se o termo bíblico. Então são termos alternativos. Então aí entra a questão da lição de hoje da escola dominical. O cargo de presbítero e bispo são termos alternativos. O cargo de apóstolo, para hoje, a Bíblia não ensina. E eu vou explicar melhor isso daqui a pouco. Agora, o bispo, sim, é um cargo bíblico, e Paulo trata disso depois na carta a Timóteo, numa das cartas a Timóteo. Vamos ver que presbítero, bispo e ancião são termos alternativos. A Assembleia de Deus no Brasil, ao longo da sua história, fez uma inversão. Ela colocou o presbítero abaixo do pastor. Na América do Norte, a Assembleia de Deus faz direitinho. Eu fui ordenado na Assembleia de Deus, lá na América do Norte. Então você pega, por exemplo, a Califórnia, um estado grande, deve ter uns 5 presbíteros, para centenas de pastores. Então o presbítero está acima do pastor. Agora, mudar isso hoje não tem mais jeito, porque a Assembleia de Deus já tem mais de 100 anos, e ela não vai conseguir mais mudar essa estrutura eclesiástica. Também a estrutura eclesiástica não é uma doutrina fundamental. A Bíblia ela deixa liberdade para cada grupo fazer a sua estrutura como achar melhor. Por isso que tem vários tipos de estrutura. A episcopal, e o conselho de presbitério, tem várias formas de você estruturar isso, pastoral. Então a Bíblia não diz, você tem que ser assim. Cada um vai viver, vai desenvolver conforme melhor lhe aprouver. Mas percebo que aqui no Brasil a coisa foi feita ao contrário. Então a diaconia sim, está tudo igual, aqui e lá, eu acho interessante. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. E aqui quero alertar vocês, porque o conjunto Voz da Verdade, através do seu representante, diz que o Espírito Santo tem sangue, com base nesse versículo. A Bíblia fala do sangue do Espírito Santo. E isso é uma heresia enorme, né? Dizer que o Espírito Santo tem sangue. Porque em momento algum a Bíblia diz isso. O que está dizendo aqui é que quando fala que Deus resgatou com o seu próprio sangue, está falando da divindade do Senhor Jesus, que Jesus é Deus, e o único meio
pelo qual podemos ser salvos é através do sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não é através da reencarnação. Quando a pessoa morrer, não adianta mais acender vela, nem missa de corpo presente, nem missa de sétimo dia, nem de mesa, nem de ano. Não tem como transformar, mudar, melhorar o estado espiritual de alguém que já morreu. A salvação você recebe em vida e não depois de morto. Você quer ser santo? Seja em vida. Porque santo depois de morrer, só na igreja católica. Aí o Papa vai canonizar, beatificar, canonizar e assim por diante. Mas nós somos chamados para sermos santos hoje. Vivemos numa época de apostasia, como eu disse. Hoje você vai encontrar dentro da igreja evangélica, igrejas e pastores apoiando o casamento gay. O que à luz da Bíblia é uma abominação. É uma abominação. Nunca vamos deixar de falar que Deus condena a união homossexual. Eles podem fazer um lobby muito importante, muito forte, no Senado, no Congresso, na ONU, na Organização Mundial de Saúde. Podem fazer. Podem ter até o apoio do Obama. Mas eles nunca vão conseguir mudar Deus. Não tem como fazer esse lobby lá junto ao trono da graça de Deus, e que é trono de justiça também ao mesmo tempo. Não tem. Então, vivemos uma época de apostasia. Você hoje encontra pastores dizendo que nós temos que repensar o nosso conceito de salvação. Que esse negócio de dizer que salvação só tem no cristianismo, isso está errado. Deus também se expressou em outras religiões e tudo isso. Mas a Bíblia não abre mão, Jesus não abriu mão. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Espera aí, Jesus, o senhor não está sendo muito radical. É assim, se quiser é isso, não tem outro jeito. E foi isso que Pedro respondeu a Jesus em João 6,66. Quando Jesus perguntou: vocês também não querem ir embora? E Pedro: para quem iremos nós? Pedro não perguntou para onde iremos, ele tinha para onde ir, mas ele não tinha a quem ir. Para quem ir? Para quem iremos nós? Iremos a Sócrates, a Platão? Iremos a Confúcio? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Agora eu temo que a igreja hoje, no seu convívio com a sociedade, comece a se esforçar para ser politicamente correta e começar a agradar todo mundo. Nós não fomos chamados para agradar a carne, nós somos chamados para agradar a Deus. E aqui fica uma regra para a nossa vida: se você quiser agradar a Deus, vai ficar mal com os homens. Se você quiser agradar os homens, vai ficar mal com Deus. Então, escolha a quem você vai agradar. Vamos continuar. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Eles vão chegar. Isso indica que eles virão de fora. Virão de fora. E também, olha o versículo seguinte: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos a você. E nós não estamos vendo isso? Quantos que não são levados? Quantos? Que passam a descrer de doutrinas fundamentais. Porque eu não vim aqui para discutir doutrina secundária. Batismo com o Espírito Santo não é doutrina fundamental, porque não garante salvação. Não tem a ver com perder a salvação e ter salvação. Quem ora em línguas vai para o céu, e quem não ora vai também. Sabia disso? Então não depende, o céu não depende de batismo com o Espírito Santo. A forma de celebrar a ceia, vai celebrar com vinho ou com suco de uva, também não tem nada a ver com a salvação. Cada um faz do jeito que achar melhor. E a forma de batismo, quer batizar por imersão? Amém, é o que nós fazemos também. Mas quem batiza por aspersão, nós não podemos dizer que eles não vão para o céu. Senão nós vamos colocar os presbiterianos todos no inferno, porque eles batizam por aspersão. Então isso não é doutrina fundamental, é doutrina secundária. Dá para conviver, dá para conviver com isso. Agora, quando um grupo agride doutrinas fundamentais, a doutrina da Trindade, e tem vários grupos que negam a doutrina da Trindade, como o Tabernáculo da Fé, Conjunto Voz da Verdade, a Igreja Local de Witness Lee e vários outros grupos. Isso é uma doutrina fundamental.
que dentro da natureza do único Deus verdadeiro, há três pessoas distintas, não separadas, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso, a gente não crê isso porque Agostinho falou, porque os pais da igreja falaram, porque Tomás de Aquino trabalhou essa questão, e depois veio Lutero e Calvino trabalhou essa questão. Não é por causa disso, porque está na Bíblia. Isso já está na Bíblia. Eles apenas tornaram a coisa mais digerível para nós, mas já estava lá na Bíblia, ninguém mudou nada. Então, é muito importante, são as doutrinas fundamentais. E que dentre vós mesmos se levantarão homens perversos para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar a cada um de vós. E agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Olha o que Paulo disse aqui nesse versículo, preste atenção. E agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Ele não diz assim: irmão, a coisa está feia, vamos amarrar, irmão, vamos amarrar, vamos repreender. Demônio do adultério, demônio do homossexualismo, demônio da mentira. Não existe demônio de adultério, não existe demônio de orgulho, não existe demônio de homossexualismo, não existe demônio do alcoolismo. Isso são obras da carne, isso são pecados, é substantivo abstrato, não tem nada a ver com demônio. Os demônios agem nessas circunstâncias? Claro que agem, nós sabemos disso. Bom, esse é um assunto que tem a ver com batalha espiritual. Mas esse negócio de querer saber qual é o demônio que está na pessoa, para depois expulsar, sabe? Se for a Maria Padilha que está na pessoa, mas você expulsa a Maria Mulambo, aí não sai, tem que acertar na mosca. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver. E fazem lista com 300 nomes de demônios, tem até demônio com o nome de Joaquim, e um punhado de aberrações que vão surgindo nas igrejas. O povo vai acreditando, vai achando que isso é verdade. Muito abuso hoje. Se for ver as campanhas que se fazem hoje, você sabia que tem uma geração de crentes hoje viciada em campanhas? Não consegue mais viver sem campanha, viciou em campanha. Nem terminou uma, irmão, quando que vai começar a outra? A campanha virou a droga de muito crente. Só campanha. Eu não sou contra campanha. Se você quiser fazer uma campanha, uma ou outra, tudo bem, mas quando faz campanha para amarrar o povo, para manipular e para manter o povo ali e torná-lo dependente, e dar dinheiro para a igreja com o fim de arrecadar, está errado. Está errado. O problema da igreja nunca vai ser financeiro. O problema da igreja é a glória de Deus. Se a glória de Deus estiver na igreja, as necessidades serão supridas, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Então, é lamentável. E as campanhas são mais esquisitas, uma mais esquisita do que a outra. Lá em São Paulo tem um apóstolo que fez uma campanha das sementes frutíferas. Distribuiu laranja na igreja para os irmãos. Vocês vão levar essa laranja para casa, chegando em casa, vão partir a laranja ao meio, espreme. Por cada semente que você encontrar na laranja, você vai dar R$10 aqui na igreja. Vai semear aqui. Eu achei que ele não foi muito inteligente. Eu teria distribuído mamão. Mamão ia render. Alguém já sugeriu melancia, mas melancia é muito pesado. Um mamãozinho. Já tem semente que não acaba mais. Não dá nem para contar. Então, esse tipo de coisa. Agora estão fazendo a campanha de Manassés. Você sabe o que é a campanha de Manassés? Porque o nome Manassés significa eu me esqueci. Agora eu vou esquecer tudo de ruim que aconteceu. E isso começou lá em Belo Horizonte. E agora está lá em São Paulo também. A mulher chega no púlpito, chega na igreja, às vezes no púlpito. Ai, pastor, o meu casamento está destruído, está acabado, pastor. O que aconteceu, minha filha? Meu marido me traiu, pastor. Tem outras mulheres, ele não para de me trair. Vamos ministrar a unção de Manassés. E ora, e bota a mão e vai. Manassés 1, Manassés 2, vai até 7. Eu não sei por que vai até 7. 1, Manassés 3, Manassés 4, 5, 6, 7. Irmã, teu marido algum dia te traiu? Não, pastor, meu marido nunca me traiu.
vendo? E o povo aplaudindo, olha aí, a unção de Manassés. Isso é de uma pobreza, isso é uma coisa tão grotesca. Como é que as pessoas que estão ali não percebem que depois de uma ministração aquela mulher passa a acreditar numa mentira? O que vai ter de marido fazendo fila para levar a mulher lá para receber essa unção de Manassés? É lamentável. Esse tipo de coisa dentro da igreja evangélica é lamentável. Agora, o outro ministério em São Paulo atrelou as contribuições, as ofertas à loteria esportiva. Quando você dá o dízimo na igreja, você já concorre imediatamente a uma loteria, alguma coisa assim. Então, é lamentável, o quadro é muito triste, o que vivemos hoje. Então, Paulo diz o quê? Ele não diz, vamos amarrar, vamos repreender. Não, ele diz, e agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Se a igreja não abraçar a palavra, ela não vai resistir. Não vai resistir. Não faz muito tempo, fechou-se uma igreja lá em São Paulo, porque era uma igreja que só investia na música, bandas e bandas. A igreja, ela era super frequentada, e ela tinha um auditório para umas 400 pessoas, não cabia, porque as pessoas ficavam de fora por causa da música. Então o pessoal já ligava desde manhã, que hora que vai ser o show hoje? O show vai ser tal hora, porque não é mais culto, é show. E aí lotava. E no meio da ministração, então separava 15 minutos para a pregação. Então aqueles 15 minutos era o intervalo da turma. A turma saía, enquanto alguém ficava pregando, para ir bater papo lá fora, fumar um cigarro e voltar. Ou tomar alguma coisa e voltar. Aí a banda continuava. O que aconteceu? A igreja acabou. Porque quando você tenta construir um ministério em cima da música, você não vai ter música e nem palavra. Mas se você construir um ministério em cima da palavra, você vai ter os dois. Você vai ter a palavra e a música. Pode ter certeza. Música não sustenta o ministério. A música não é base, não é fundamento para o ministério. Ela é importante? Claro que é. Mas o fundamento é a palavra de Deus. É a palavra. Vai crescer mais devagar? Vai crescer mais devagar. Eu sei disso. Se você tivesse anunciado um cantor famoso, uma cantora famosa para hoje de manhã aqui, não ia caber. Nem em cima, não ia caber. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Porque hoje, o que as pessoas querem é a religião show. Eu quero a religião show. E é aquilo que John MacArthur fala num dos seus livros, chamado Com Vergonha do Evangelho. E ele trata sobre isso. Que alguns pastores de mega igrejas na América do Norte enviam seus obreiros para Hollywood para aprender técnicas de manipulação de massa. E numa dessas igrejas, quando o pastor vai dar a bênção no fim do culto, o corpo dele começa a subir, porque ele tem fios invisíveis presos no corpo, e ele vai subindo na medida que vai dando a bênção até desaparecer. E tem fumaça, tem jogo de luz, e tem uma barulheira enorme. E toda semana tem que ter algo diferente na igreja, senão o povo não vai. Isso demonstra o quê? Que a popularidade de Jesus está muito em baixa. Essa é a grande verdade. O culto de domingo à noite revela a popularidade do pastor, mas o culto de oração durante a semana vai revelar a popularidade de Jesus. Essa é a grande verdade. Então, essa é a questão do show. Eu quero dar uma pincelada sobre isso rapidamente, dizer, muito cuidado, porque essa igreja que se fechou lá em São Paulo, ela me serve de lição. Quando eu penso nela, me lembro da fábula de La Fontaine, a cigarra e a formiga. Alguns de vocês conhecem. No verão, a cigarra cantando e a formiga trabalhando. E a cigarra até, nossa, como são idiotas, não sabem aproveitar a vida, lá, só trabalha, cantando e cantando. Acabou o verão, chegou o inverno, a coisa ficou feia. Frio e fome. E a cigarra foi parar lá na porta do formigueiro. Bateu na porta, pois não, tem um lugar para mim? Não tem não. Tem comida? Não, não tem, para você não tem. Mas eu estou morrendo de frio, estou com muita fome. Pois é, o que você fez no verão?
No verão eu cantei. Ah, você cantou durante o verão. Pois então agora dance. Agora dance. Os crentes que não investem na palavra não vão se estabelecer. Vão ser presa fácil de ventos de doutrinas e de muitas outras coisas que vão acontecendo. Tá? Então, mais um pouco aqui. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso, para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem o vestido. Essa turma hoje da mídia, pode dizer isso aqui? Não pode não. Não pode. Nada justifica um ministério investir 50 milhões de terras em Mato Grosso. Nada justifica. Nem a Igreja Católica conseguiria justificar isso. Nem ela. Pois a Igreja Católica, se fosse essa notícia, comprou 50 milhões de terras no Mato Grosso. Para quê? Porque quer fazer uma escola lá para garotos abandonados, meninos de rua. Mas precisa. Olha o metro quadrado lá. Divida isso. Divida os 50 milhões por preço do metro quadrado. Que tamanho que vai ser isso? E aí o líder, quando foi questionado, por que ele fez aquilo? É para eu e a minha esposa descansarmos. Você já imaginou eu chegar para a igreja e dizer: irmãos, eu peço ajuda da igreja, eu preciso de um apartamento para descansar com a minha esposa. Mas eu preciso de um apartamento com 122 quartos ou suítes. Eu quero também 42 salas. Quero um apartamento com 58 banheiros. Quero também um apartamento com 28 cozinhas, irmãos. Eu quero um apartamento assim, irmãos. Eu quero um apartamento para 62 salas de TV. Mas para quê, pastor? É para eu e minha esposa descansarmos. Alguma coisa está muito louca nessa história. E eu vejo que uma parte da igreja evangélica brasileira já enlouqueceu, perdeu o limite, perdeu o sentido, nem sabem mais o que faz, nem sabem mais. Vamos em frente. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo recebia salário das igrejas? Recebia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, versículo 11. De outras igrejas eu recebi salário para servir vocês. Então, a vida de Paulo era assim. Quando ele podia, ele recebia ajuda financeira dos irmãos. Quando as igrejas não podiam ajudar, ele ia trabalhar. Agora, quando ele chegou na Macedônia, e ele estava indo para Jerusalém, levantando dinheiro para os pobres de Jerusalém. E isso é muito bonito na Bíblia. Ele chegou na Macedônia e não falou da campanha dele de arrecadação. Ficou quieto. E os irmãos vieram falar com ele: irmão Paulo, o senhor não está aí numa campanha de levantar dinheiro para ajudar os nossos irmãos necessitados de Jerusalém? Sim, irmão, é verdade. E por que o senhor não falou nada disso aqui? Sabe, irmãos, conheço a situação de vocês. Não, você não pode fazer isso. Então o texto deixa perceber que eles quase que brigaram com Paulo, forçaram Paulo. Não, o senhor não pode fazer isso. Não, mas a situação de vocês, e Paulo depois escreve, da extrema pobreza que eles tinham, eles ajudaram. Imagine se fosse um desses de hoje, desses apóstolos da mídia hoje, e arrebentar com os crentes da Macedônia, mais ainda. A forma de arrecadamento são formas suspeitas, antibíblicas, né? E moralmente incorretas, tem tudo isso. Bom, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Bom, eu não preciso ler até o fim. Eu disse para vocês que se tivesse um tempo eu voltaria à lição. Então eu quero, algumas coisas da lição eu já tratei, mas eu quero falar da questão, por exemplo, do apostolado. Essa questão do apóstolo, eu tenho um esboço, onde eu trabalho muito bem essa questão. Lá em São Paulo eu tenho um encontro mensal chamado Encontro Apologético, onde trato de questões assim. Nosso site vai voltar para o ar nessa semana, e ali você pode encontrar essas informações, www.ictrindade.com.br.
Mas se você colocar lá no Google, Igreja Cristã da Trindade, também vai aparecer. Tá? Mas o site está voltando para o ar, um novo site, agora mais moderno, e ali você vai encontrar essas informações. Tá? Eu tenho muita dificuldade com as pessoas que se intitulam de apóstolos hoje. Tá? E eu quero começar com um texto que a revista usa, em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Então está assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Alguns eruditos da Bíblia apontam o fato de que entre pastores e doutores não tem vírgula, nos outros tem. Então e ele deu também pastores e doutores, que seria uma coisa só, indicando que os pastores devem estar aptos para ensinar. O pastor tem que estar apto para ensinar. E olha o versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a minha pergunta aqui é: qual é a principal tarefa, por exemplo, de um evangelista? É ganhar almas? Não, essa não é a sua tarefa principal, de acordo com o que acabamos de ler. A sua tarefa principal é preparar outros para ganhar almas. Ele deu os apóstolos, ele deu os profetas, ele deu os evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então o ministério não pode ser desenvolvido por apenas um número pequeno de pessoas, mas todos nós temos dons e talentos que Deus deu e nós devemos exercê-los. Então a igreja precisa ser a facilitadora disso, criar o espaço para que as pessoas exerçam seus dons e talentos para o desenvolvimento da sua obra. Tá? É assim que deve funcionar. Nunca seja um crente ficar só sentado, arranje alguma coisa para fazer. É o que eu tenho sempre ensinado. Lá na nossa igreja funcionamos assim. Se não tiver um ministério na igreja, e você tem um ministério, mas ele não existe, ele passa a existir com você. Agora tem, porque você chegou. Antes não tinha. Agora tem, porque você tem esse talento, tem esse dom, e nós vamos desenvolvê-los. É importante isso. Outra coisa, só com base neste texto, não podemos dizer que o ministério de apóstolo hoje, a função do apóstolo, o título de apóstolo seja legítimo. Não a função, o título de apóstolo seja legítimo. Tá? Por que eu não creio assim? Porque nós temos que ler Efésios 4:11, à luz do contexto da carta aos Efésios. Olha o que Paulo ensina em Efésios 2:20. Que a igreja está edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento num edifício você só coloca uma vez. Ninguém coloca uma base de uma estrutura, de um prédio, depois do terceiro andar de novo. Não, nós vamos fazer outra base. A base só se faz uma vez. Então a igreja está fundamentada, a igreja está estabelecida sob o fundamento dos apóstolos e profetas. E um texto melhor ainda é de Efésios 3:5. Efésios 3:5, quando Paulo diz: a palavra que ele nos enviou através dos seus santos apóstolos e profetas. E assim nós vamos perceber que Paulo coloca os apóstolos do Novo Testamento no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. Eles nos falaram a palavra de Deus. Eles nos falaram a palavra de Deus. Tá? Quantos são os apóstolos? Muitos dizem 12. Tá? Muitos dizem 12. Judas saiu, Matias entrou no lugar. Matias não foi aprovado por Deus. Foi porque em Atos capítulo 6, versículo 2, ali fala, os 12 estavam ali juntos, isso significa que Matias estava presente. Tá? Então, 12. Mas tem outros irmãos na Bíblia que são chamados apóstolos? Tem. Andrônico, Júnias, Silvano.
Porque o termo apóstolo vem do verbo apostelo, que significa enviar. Então, alguém que é enviado com uma missão especial, ele é um apóstolo de Deus. Tá? Então, nós podemos usar o termo hoje apóstolo como adjetivo, mas nós não podemos usar como substantivo, ou não devemos usar como substantivo. Por exemplo, podemos falar, Billy Graham é um apóstolo de Deus, mas não devemos dizer o apóstolo Billy Graham. Aliás, ele nunca se intitulou isso, né? Então essa é uma grande verdade, tá? Outra coisa, em Apocalipse, lá no fim, capítulo 21, 14, se não me engano, a Bíblia fechou com 12, a cidade tem 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Paulo tudo indica, foi o último a ser nomeado apóstolo, porque em 1 Coríntios 15 ele diz, e apareceu por último a mim, como um abortivo, como fora do tempo. Então essa é uma forma de você colocar. Uma outra coisa que eu vejo, se você olhar na história da igreja, os grandes vultos da história da igreja, nunca eles permitiram ser chamados apóstolos. Então você pega desde os pais da igreja, Agostinho, Tertuliano, Crisóstomo, né? E muitos outros, Clemente, Jerônimo, foram homens de uma estatura imensa, que ao longo dos primeiros séculos da igreja, dos 4 séculos da igreja, desenvolveram as doutrinas principais, as doutrinas cristológicas, trinitárias, né? Nunca permitiram ser chamados apóstolos. Pegue a turma da pré-reforma, Wycliffe, John Huss, Jerônimo Savonarola, que é um padre católico, foi queimado por pregar a Bíblia, né? Eles nunca permitiram ser chamados apóstolos. Depois você vem para a reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, e muitos outros, Jacó Arminio, muitos outros, John Wesley, né? Estamos chegando mais perto, Spurgeon, Moody, pega os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre, nunca foram chamados apóstolos. Os grandes vultos da história jamais admitiram serem chamados apóstolos. E eu pergunto para você, qual é o apóstolo no mundo hoje? Não pergunta aqui no Brasil só não, no mundo, que está no nível desses homens. Não tem. E outra coisa, todos os apóstolos que eu conheço, quando eles não têm problemas morais, eles têm problemas doutrinários. Agora veja o que diz Atos 2,42, que é um texto também que está na lição. Olha aqui. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos era uma doutrina confiável. Vai você hoje, confiar na doutrina de muitos apóstolos que estão aí. Vai ser muito complicado, porque um ensina que você tem que cair para trás, outro ensina que você tem que quebrar a maldição hereditária, outro ensina que você tem que fazer cura interior, outro ensina a gargalhada sagrada, a unção do riso, o outro arranca o dinheiro da turma, o outro tem amantes, né? Então eu conheço um apóstolo lá em São Paulo, que está cumprindo pena na prisão de Taubaté, foi condenado a 22 anos de prisão por estupro, por estupro e pedofilia, os dois, pedofilia e estupro, né? Então, como é que nós vamos imitar esses apóstolos hoje? Quando eles não têm problemas morais, têm problemas doutrinários, e às vezes tem os dois. Então é muito complicado isso hoje, né? É muito difícil. E para mim, o que está por trás do título de apóstolo, para mim não tem outra coisa a ver a não ser megalomania. E eu quero terminar essa questão e abrir para perguntas, fazendo aqui, respondendo duas perguntas minhas. Primeiro, como os apóstolos viveram? Os apóstolos viveram uma vida simples. Atos 3,6, Pedro e João disseram para o paralítico na Porta Formosa: ouro e prata não temos. Então eles viviam uma vida simples. Como é que Pedro e João não tinham dinheiro de esmola, se eles eram líderes já de mais de 3.000 pessoas? Eles eram totalmente desprendidos disso. Os apóstolos viviam uma vida de renúncia. Mateus 19:27, Pedro diz: nós deixamos tudo para te seguir. E eles eram tão desprendidos, que em João 11:16, Tomé chegou a dizer, quando Jesus sinalizou que iria a Betânia, por causa de Lázaro, que estava doente ou havia morrido:
vamos nós também morrer com ele. Os apóstolos eram doutrinariamente equilibrados e confiáveis. A igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram chamados para sofrer. E eu não gosto de sofrer, mas se vier tem que aguentar a barra. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e ser-me-eis testemunhas. E a palavra testemunha no grego é mártires. E ser-me-eis mártires. E foi isso que aconteceu. E Atos 9:16, Jesus diz para Ananias sobre Paulo: e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Os apóstolos serviam de modelo de vida cristã e deveriam ser imitados, como 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz. Como morrer os apóstolos? As informações não são precisas e tem muito mais a ver com a tradição do catolicismo romano. Não representam, portanto, verdades bíblicas, entretanto, elas dão uma ideia da vida de renúncia dos apóstolos do Senhor. André foi crucificado em Ática, na Ásia Menor, numa cruz em forma de X, que passou a ser chamada a Cruz de Santo André. Até exalar o último suspiro, continuou admoestando seus algozes. Bartolomeu pregou na Arábia, estendendo sua pregação até a Índia. Alguns afirmam que ele foi amarrado num saco e lançado ao mar, enquanto outros asseguram que ele foi esfolado vivo. Filipe, alguns afirmam que foi terrivelmente apedrejado, e outros afirmam que foi enforcado num pilar do templo em Hierápolis. João, irmão de Tiago, morreu aos 100 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que teve morte natural. Segundo a tradição, ele foi lançado pelos inimigos num tacho de azeite fervendo, de onde ele saiu ileso. Eles não conseguiam matar João. Jogava no fogo, não queimava, jogava no azeite fervendo, não queimava, e aí deixaram. Mandaram para a ilha de Patmos. Lucas foi enforcado. Lucas foi o escritor do Evangelho, na verdade não foi apóstolo, mas ele foi enforcado numa oliveira na Grécia. Marcos também não foi apóstolo, escreveu o Evangelho, foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até expirar, até morrer. Mateus foi ferido por uma estocada de lança ou espada nas costelas, na Etiópia. O apóstolo Paulo foi apedrejado e decapitado na Via Óstia, em Roma, por ordens de Nero. Pedro morreu crucificado no ano 67 d.C., com a idade de 75 anos. A tradição conta que ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de morrer como seu mestre. Tiago, o grande, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes, Agripa I, por volta do ano 44 da era cristã. Tiago menor, filho de Alfeu, foi jogado de um pináculo até se levantar. Alguns afirmam que recebeu uma martelada no crânio, outros dizem que foi apedrejado até morrer. Tomé, traspassado por uma flecha no peito por um sacerdote pagão em Malipu, na Índia. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Matias foi o primeiro apedrejado e a seguir decapitado. Barnabé também foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombavam dele enquanto sucumbia. Se os apóstolos de hoje corressem esse risco de morrer como os apóstolos da Bíblia morreram, eles retirariam o título de apóstolo imediatamente, você pode ter certeza. Não, irmão, eu sou irmão em Cristo, eu sou um servo. Não, eu não passo de um servo. Imediatamente retiraria o título de apóstolo. Amém. Foi um prazer ter estado com vocês.